Depois eu vou cortar essa parte que a gente tá ao vivo, mas eu vou cortar essa parte. Menino, o negócio tá cruel, viu? Tá complicado. Ah. Bom dia. Ah, bom dia! Instagram. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Bom dia, Carla. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está trazendo, olha, professor Robson Frois. Tá dando tanta coisa errada aqui. Temos problemas técnicos. Faz 10 minutos que a gente ajeita, 15 minutos que a gente ajeita estes problemas técnicos. Bom, O pessoal do Instagram tá ouvindo a gente bem? o pessoal do Instagram tá tranquilo, eu acredito. Tá tudo certo aí do Instagram? Bom, vamos lá começar o nosso sábado. Começando com bom dia. Mais um sábado feliz. Então, esse mês de outubro... Ah, que bom, Carol. Esse mês de outubro é o mês Outubro Rosa. E aí, ano passado, nós trouxemos Cora Coralina. E este ano, eu disse para o professor Robson, e aí? Vamos trazer uma mulher importante para a história do Brasil, quiçá do mundo. E aí ele sugeriu uma heroína brasileira. E aí vocês vão ouvir sobre essa heroína brasileira. Mas antes disso, olá Rosângela, bom dia! Mas antes disso, nós vamos ler, né, o nosso texto de sempre. Antes, quem não conhece ainda, né, o canal, quem não conhece ainda esse trabalho que a gente faz, inicialmente nós lemos um texto. E esse mês de outubro, ele está sendo... Bom dia, Rosângela, obrigada. Ele está sendo do poeta Rumi, que é um poeta persa, e a gente vem lendo alguns trechos dos textos dele. Então hoje, esse texto que eu escolhi para vocês, para nós. Jamais desista de si mesmo. Quando você passar por um período difícil, quando tudo parecer se opor a você, quando você sentir que não pode sequer suportar mais um minuto, não desista. Porque esse será o momento e lugar em que o curso do rio irá se desviar. Então, que esse texto sirva de reflexão para você, e que você conte com a gente. Conte com a gente. Na hora que o rio se desviar, antes disso, conta com a gente. Tá certo? Então, eu deixo agora a palavra com o professor Robson Frois para estar falando sobre essa heroína brasileira. Professor. Olá, gente. Eu acho engraçado porque esses textos que Carla traz, a gente não combina. Não é uma coisa que ela disse para mim, eu estou sabendo na hora. E acaba que sempre coincide, porque esse texto do Rumi, ele poderia ser muito bem aplicado à vida dessa pessoa que eu vou falar hoje. Eu queria trazer para vocês uma mulher incrível, talvez uma das mulheres mais incríveis que já pisaram nessa terra, que é a doutora Zilda Arnes. Eu realmente não consigo entender por que a gente não fala mais dessa mulher nas escolas, em sala de aula. Era uma pessoa que toda criança deveria aprender sobre ela, toda menina, principalmente, deveria aprender o quão grande uma mulher pode ser, uma pessoa, um ser humano pode ser. Qualquer pessoa pode se inspirar com a doutora Zilda Arnes. Ela é uma mulher que tem uma obra
não é uma mulher de palavras, é uma mulher que tem uma obra impressionante, impressionante. Uma pessoa que salvou milhões de vidas. Olha só, uma pessoa que salvou milhões de vidas do trabalho dela. E assim, eu sou realmente muito admirador dela. É uma pessoa que teve uma vida plena, uma mulher que vivia numa sociedade, tinha uma vida muito boa, assim, a família dela é uma família rica, ela podia ter uma vida muito confortável, muito tranquila, muito de aproveitar a sua vida. De dondoca. De dondoca, né? Podia ter tido uma vida assim, mas ao contrário, ela buscou viver a vida dela para os outros, para ajudar os outros, e morreu ajudando os outros. É um negócio impressionante, doutora Zilda. Aí eu queria trazer um pouco da história dela para vocês, porque é realmente inspirador, porque a história dela é cheia desses momentos aqui, que parece que o curso desvia e você tem que acreditar em você mesmo para você poder continuar. Porque muitas coisas aconteceram para tentar impedir, pelo menos, a grandeza que ela teve. E ainda assim ela foi a grandeza que ela foi. A doutora Zilda, ela nasce em 25 de agosto de 1934, ali em Criciúma, que é uma cidade de Santa Catarina. Hoje, o local onde ela nasceu, porque na verdade ela não nasce em Criciúma, ela nasce numa periferia de Criciúma, que era parte da cidade, mas há uns 30 anos virou uma cidade emancipada, que é a cidade de Forquilinha. É uma cidadezinha pequena, de 25 mil habitantes, que fica junto de Criciúma, mas na época que ela nasceu era Criciúma. E ela nasce nessa família, ela é filha de um casal de origem alemã, os pais dela eram alemães, e ela é a 13ª criança dessa família. Você está falando aí de 1934, ou seja, você está falando de uma época, início do século XX, em que as famílias eram muito grandes, principalmente essas famílias de interior, de uma época ainda que estava vindo muita imigração estrangeira e de uma época onde as mulheres não eram tão valorizadas, né, quanto hoje ainda já são um pouco mais. Então era uma época de muito patriarcal, muito machista, muito mais do que é hoje. Essa família é interessante porque, além de Dona Zilda Arnes, ela produziu também Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi cardeal emérito de São Paulo durante muitos anos. Ou seja, é uma família que as pessoas realmente se destacaram, algumas dessas pessoas se destacaram muito pelo menos essas duas pessoas foram muito importantes para a história. Dona Zilda, desde criancinha, desde pequena, ela frequentava a igreja, né? A família dela é muito católica. Aliás, 6 dos irmãos dela seguiram o caminho da igreja, o caminho religioso. Ela também, inclusive, ela teria seguido esse caminho religioso, teria virado freira, se ela não tivesse tido, desde muito cedo, um ímpeto para ser médica, que era o que ela queria. Então ela se descobriu muito cedo essa vocação dela de ser médica. E aí, desde pequena, ela já ajudava nos trabalhos filantrópicos da igreja, ela fazia algumas atividades lá. E nesses trabalhos filantrópicos, ela teve o primeiro contato, ainda criança, com a desnutrição infantil. Então, esse foi o grande foco da vida de Dona Zilda, desnutrição infantil. Ela ficou impactada com o número de crianças desnutridas. E é interessante estar falando isso para você, que é nutricionista, porque é bem bem a minha área, né? O seu foco, né, de trabalho. E aí é interessante, porque a gente está falando de outra época, mas tem coisas que não deveriam mudar. Ela contou, Dona Zilda, numa entrevista que ela deu no programa Roda Viva, que com 5 anos de idade, ela tinha uma tarefa doméstica. Ela tinha que, todos os dias, acordar às 5 horas da manhã para ir ordenhar as vacas.
com 5 anos de idade. Ela dizia assim, na minha casa, sempre, todas as crianças tinham uma tarefa, a gente ia colaborar com as coisas da casa. E você veja, que mulher que ela se tornou por causa disso. Acho triste hoje ver que às vezes alguns pais eles querem evitar que os filhos tenham tarefas domésticas, achando que assim estão protegendo os filhos. Na verdade, você está tirando ele de uma possibilidade de entender que ele faz parte de toda uma estrutura e que ele é parte importante dessa estrutura quando ele está ajudando. E Dona Zilda, com 5 anos de idade, ordenhava vacas às 5 horas da manhã, o que não tornou ela uma pessoa menor, muito pelo contrário. Ajudou a formar o caráter dela, ajudou a formar a disciplina dela. A mãe da Dona Zilda era parteira. E aí, desde criancinha, Olha, entrou a Verus que você achou ali no YouTube. Desde criancinha, ela começou a acompanhar a mãe, já mocinha, acompanhar a mãe nos trabalhos de parto. Essa coisa de acompanhar a mãe, inclusive na cidade dela, era conhecida como uma parteirinha, porque ela ficava lá acompanhando, né? Ajudava a mãe lá no processo de parto das pessoas, das mulheres da cidade. E aí essa atividade despertou nela o desejo de ser médica. Ela disse, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser médica. E isso era um escândalo, porque o pai dela era muito contra. O pai dela disse que não, de jeito nenhum, que absurdo a filha dela ter uma filha médica. No máximo ela podia ser advogada, porque médico não era profissão para mulher. Nessa época, né? Nessa época era um escândalo mesmo, não existia mulher médica. Tinha-se enfermeiras, bastante enfermeiras, mas médica não, era um negócio que o pai dela não aceitava. Ele disse que no máximo ela podia ser advogada. E não só ele não aceitava, né? A sociedade como um todo. Verusca, estamos falando sobre as mulheres heroínas. Acho que a gente vai fazer acho que a gente podia fazer uma websérie de mulheres heroínas, porque às vezes a gente, de uma forma geral, só interrompendo o professor Robson um minutinho, mas o que acontece? Às vezes esquece que existem heróis brasileiros, heróis e heroínas brasileiras. A gente só pensa em herói, tipo assim, super-homem, né? Essas coisas do cinema. Mas não, a gente tem aquele herói cotidiano. Nós somos heróis, nós somos heroínas. E aí hoje o professor Robson, para quem chegou agora, o professor Robson está falando sobre essa heroína brasileira, que é a senhora doutora Zilda Arnes. Uma grande mulher. Realmente eu fico até emocionado quando eu falo, quando eu estudei um pouco sobre ela para falar agora sobre essa live, é hora que dá arrepio assim. Mas essa questão do patriarcado, do machismo, né? O pai dela não queria que ela fosse médica, achava absurdo. Quem convenceu foi o irmão dela, que era o mais velho, Dom Paulo Evaristo Arnes, que convenceu que deixasse ela fazer e tal. E aí ela foi fazer, elas eram de Santa Catarina, mas aí ela se muda para Curitiba e vai fazer faculdade de medicina na Universidade Federal do Paraná. Isso nessa época. Ela vai entrar na faculdade em 1953 e você veja como não mudou o pensamento. Porque na faculdade de medicina, no primeiro ano de faculdade, embora ela fosse uma das alunas mais aplicadas da sala e que eram mais dedicadas ao estudo, que fazia, ela realmente amava o que ela estudava, ela foi reprovada por um professor de pediatria. Sério? Mas não porque ela tirava notas ruins, ela foi reprovada porque o professor achava um absurdo uma mulher estudar medicina. Só por isso. Ela achava um absurdo, ele achava um absurdo uma mulher estudar medicina e por isso reprovou ela. E ela... Porque ela era a única, né? Porque ela era a única na sala. Aliás, ela era a única mulher na faculdade inteira que estudava medicina. Nessa época, mulheres não estudavam medicina. E aí,
ela depois se formou em quê? Em pediatria, que é a especialidade desse médico que reprovou ela, e do qual a gente nem sabe o nome, mas sabe quem é a doutora Zilda Arnes. Então você veja como é bem isso que você estava falando aí do Rumi, né? Parecia que tudo estava dizendo para ela, não sai daqui, não faz isso, vai para outro canto, o teu caminho é esse aqui. Mas ela sabia quem ela era e ela fez o que ela tinha, enfrentou todos os preconceitos do pai, desse jovem, professor, né? Da sociedade, sim. Muito jovem, ela se formou muito jovem. Também amo você, Giovaneta, dando declaração de amor pra gente. E aí, lá na faculdade, ela conheceu um rapaz chamado Aloysio Bruno Neumann, que se apaixonou por ela, pediu ela em casamento. Ela muito séria, uma menina muito séria, também estava apaixonada, mas disse para ele assim, olha, eu só vou casar depois que me formar, primeiro eu me formo. Por quê? Exatamente essa questão dessa coisa machista, né? Que ela tinha medo, assim, depois eu me caso, aí agora é mais um para querer impedir que eu me forme, né? Então, assim, primeiro eu vou me formar, depois a gente se casa. De fato, 39 dias depois de se formar, eles se casaram, mas ela primeiro se formou. Ela é uma mulher decidida, uma mulher que sabia o que queria fazer. E aí esse casamento dela foi um casamento que durou 19 anos, foi um casamento muito feliz, eles tiveram 6 filhos. E aí você veja como a vida dela não foi fácil, que a gente pensa assim, mulher rica, uma boa família. Ela teve 6 filhos. O primeiro filho, Marcelo, morreu com 3 dias de parto. Depois de 19 anos de casamento, ela recebe a notícia, ela trabalhava muito nessa época, quando ela tinha 19 anos de casada, ela já estava muito envolvida com os projetos que ela estava fazendo, ela viajava muito. Com 19 anos de casamento, ela recebe a notícia do falecimento do marido dela, com 46 anos de idade. O marido dela faleceu salvando a filha adotiva dela, Sandra, de um afogamento na praia. A menina estava se afogando e ele foi socorrer e acabou falecendo. Ela nunca se perdoou por isso, porque ela achava assim que ela devia estar lá junto, e ela não estava, ela estava viajando. Eles estavam lá num passeio e ela não estava. E o marido dela morreu nessa situação. Isso é uma coisa que deixou ela muito chocada, muito triste, e ela nunca se perdoou por isso. Então, assim, você vê as pancadas que a vida deu nela. Em 2003, a filha mais nova dela, a filha caçula dela, com 31 anos de idade, sofre um acidente de carro e morre também. Nossa. Então você vê que é uma vida de uma pessoa que perdeu muita gente. Porque assim, quando o professor Robson disse que ia falar de Zilda Arnes, eu dei uma estudada rapidamente para saber, né? Mas assim, a gente sabe daquela história mais superficial, né? Ela foi essa coisa de medicina, que ninguém queria, que o professor era aquela coisa toda. Mas esses percalços da vida, e parece que realmente essa poesia, esse texto de Rumi, caiu perfeitamente. Eu fiquei impressionado quando eu estava lendo, porque a gente realmente não combina. Eu disse, parece que foi de propósito o texto lá do Rumi. Mas então, gente, com tudo isso, com toda essa vida, com todas essas dificuldades, com todos esses percalços, como é que essa mulher fez tanta coisa? Como é que essa mulher foi quem ela foi? Ela se forma em medicina, evidentemente, né? Ela se forma em medicina, ela entra na pediatria, ela se forma como pediatra. E antes mesmo de se formar, já durante os estágios que ela fazia nos hospitais lá em Santa Catarina, lá no Paraná, ela fica impressionada com a quantidade de crianças que morriam de desnutrição e diarreia. E ela fica impressionada porque ela pensa assim, poxa, esses são problemas que são fáceis de resolver. Não são problemas difíceis de resolver, porque tantas crianças morrem. E era uma quantidade enorme de mortalidade infantil que tinha nessa época. E ela começa a pensar assim, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar nisso.
E ela foi muito engajada, começou a trabalhar em projetos e inventava formas de tentar ajudar as pessoas. Mais ou menos nessa época, em 1980, acontece a primeira epidemia de poliomielite no Brasil. E aí ela já estava médica, já bastante ativa, começa a trabalhar numa campanha, ela cria uma campanha de vacinação da SEIB. Ela foi a primeira pessoa que coordenou essa campanha e o modelo que ela usou, que ela criou para essa campanha, é usado até hoje. O nosso modelo de vacinação, que é tão elogiado no mundo todo, de vacinação infantil, foi criado por doutora Zilda Arnes. E até hoje, se seu filho é vacinado, se seu filho está protegido contra a polio e contra outras doenças, agradeça a doutora Zilda Arnes, porque ela criou esse modelo que a gente usa, que o governo estabeleceu e até hoje é padrão para o mundo. É um exemplo para o mundo. Aí, em 1983, preocupada em como ajudar mais as crianças para evitar que as crianças morressem de doenças que poderiam ser evitadas. Diarreia e desidratação. Ela Desnutrição. cria, com o aval da CNBB, ela tinha essa parceria, o irmão dela era arcebispo, né, de São Paulo, cria a Pastoral da Criança. E a Pastoral da Criança foi, provavelmente, a grande obra, não que ela não tenha feito outras coisas, mas a grande obra da vida de doutora Zilda Arnes. Ela começa essa pastoral numa cidadezinha no Paraná chamada Florestópolis. É o primeiro local onde ela faz essa atividade, ela cria esse núcleo. E a pastoral era um negócio interessante, porque ela sabia que ela pessoalmente, ela não ia ter condição de fazer muitas coisas, porque é uma pessoa só. Exatamente. E aí o que é que ela fez? Ela criou um método e ela passou a ensinar esse método para as pessoas e ensinar as pessoas a ensinar esse método para outras pessoas e ensinar essas outras pessoas. Então, uma pessoa ensinando outra, ensinando outra, ensinando outra, de tal forma que cada vez mais isso fosse sendo espalhado. Ela criou uma espécie de pirâmide do bem, onde as pessoas iam espalhando o bem para várias pessoas, isso ia se expandindo assim. Ela fez isso nessa primeira cidade, Florestópolis. O índice de mortalidade infantil dessa cidade, em um ano de atividade, caiu de 127 crianças por 1.000 habitantes, caiu para 28 crianças por 1.000 habitantes. Nossa. Em um ano. Alguém comentou aqui, a Alzira está dizendo que está sem som aqui no YouTube. Verusca, Gel, vocês estão ouvindo? Eu vou entrar aqui no Instagram. O Instagram tá tudo certo. É a famosa corrente do bem, Carla, exatamente. Alguém estava falando aqui no Instagram sobre o soro. Meus irmãos e eu fomos atendidos demais pela Pastoral da Criança. Uhum. Ela fez essa questão do soro, né? Para ajudar. E é aquela história da... Aqui, ó. Então, deixa eu dar uma olhadinha. Tá vendo se tá com som? Tá com som? Não. Estamos aqui. Também ele tá parado aqui. Não, estamos aqui. Estamos aqui, eu tô vendo aqui mexendo. Estamos aqui. Mas tá sem som. Tá. Deixa eu ver aqui agora. Avisa aqui do YouTube que a gente vai postar depois no Instagram. Não vai postar do YouTube depois, porque agora já perdeu metade. É verdade. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Alzira? Ela não tá ouvindo se tá sem som. Você tem que digitar. É verdade, é verdade. Digita aqui. Tá bom. Bom, gente, estamos continuando a falar sobre a doutora Zilda, que essa live hoje está bem trabalhada.
Mas então ela fez isso. Lá nessa cidade ela diminuiu o índice de mortalidade de 128 mil para 27, desculpa, diminuiu de 127 por mil habitantes para 28 por mil habitantes. É um número impressionante. É um número realmente impressionante. Vendo o sucesso desse projeto, a igreja resolveu então expandir isso para outras cidades. E a metodologia da pastoral, ela é muito simples. Basicamente, ela é fixada em 3 pontos. Visitas domiciliares. Então, vai na casa das pessoas para cuidar da pessoa, daquela família. Então, ela é bem personalizada. Não é, porque ainda existe atividade. Um dia que eles chamavam de dia do peso, mas que também ela chamava de dia da celebração da vida, que era o dia em que iam pesar as crianças. Então, uma vez por mês, pelo menos, eles iam lá e pesavam aquela criança para ver se ela estava ganhando peso, se ela estava crescendo bem. E reuniões mensais para avaliação e reflexão. Basicamente era isso, é isso que a pastoral faz, e faz os projetos para ajudar a conseguir alimentação, para ajudar a conseguir a nutrição necessária. Tinha uma coisa que, porque ela trabalhava muito com educação, uma das frases que a doutora Zilda dizia que uma criança com fome não tem como aprender. Não tem como aprender. Uma pessoa com fome não tem como aprender. E aí esse foi o trabalho que ela foi fazendo, foi desenvolvendo, foi criando essa corrente do bem, como alguém falou aí. Quem falou? Foi aqui no Instagram. No Instagram que você falou agora, a corrente do bem foi a Carla. Então, como a Carla falou, uma corrente do bem. E esse projeto, essa ideia da pastoral da criança, ela serviu como exemplo e foi expandindo para além do Brasil. Ela foi implantada em Angola, em Moçambique, Timor-Leste, no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, no Chile, no México. Em vários locais do mundo tem um modelo de pastoral muito parecido com esse do brasileiro, criado por doutora Zilda Arnes. Ou seja, essa ideia foi se espalhando pelo mundo. Além desses países que eu falei, tem outros que ajudam as crianças a salvar a vida, ajuda a salvar a vida de crianças. Graças ao trabalho e a ideia de uma mulher, dessa brasileira. Quando a gente fala assim que o trabalho dela, direto ou indiretamente, salvou a vida de pelo menos 3 milhões, se estima que salvou a vida de 3 milhões e 600 mil pessoas. A maioria dessas crianças. Olha só que coisa impressionante, que poder. A dona Zilda era uma gigante. E aí, em 2004, a CNBB deu outra missão para ela de fundar a Pastoral da Pessoa Idosa. E a partir de 2004 ela começou a fazer essa atividade, que era paralela. Ela não deixou ela continuou sendo coordenadora internacional da Pastoral da Criança, que agora já era internacional, e se tornou coordenadora nacional da Pastoral do Idoso, onde a principal atividade era ajudar as pessoas idosas a controlar a vacinação, evitar acidente doméstico, identificar doenças mais cedo. E aí então ela tinha essas duas vertentes, trabalha com os dois extremos, as pessoas extremamente novas, principalmente crianças abaixo de 6 anos, que é o foco do trabalho dela, na pastoral, e as pessoas idosas. Essa mulher, ela não parou a vida toda dela. Essa mulher que podia ter uma vida confortável, tranquila, ela vai morrer em 2010 no Haiti. Você vê, Carla, se eu perguntasse para as pessoas aqui, vamos fazer um sorteio, vou dar uma passagem para ir para o Haiti para vocês. As pessoas não iam querer de graça ir para o Haiti, porque é um lugar miserável, é um lugar que as pessoas sofrem muito. A pobreza é muito grande e é um lugar triste. E ela foi para lá. E sabe por que ela foi para lá? Porque ela queria instalar, o projeto dela era instalar uma pastoral da criança no Haiti. Porque ela viu numa reportagem que as crianças do Haiti estavam comendo, se alimentando de biscoito de barro.
E ela, imediatamente ao saber isso, o impulso dela é: eu vou lá para ajudar, porque eu posso ajudar. E ela foi lá, e ela estava dentro de uma igreja, onde ela estava dando uma palestra, onde ela ia dar uma palestra para exatamente espalhar essa ideia e mostrar para as pessoas que era possível salvar essas crianças. E por um infortúnio da vida, houve um terremoto gigantesco no Haiti nessa época, nesse dia, e aí uma parte da igreja desmoronou e caiu exatamente em cima dela. Ela teve uma morte rápida, imediata, né? Então assim, era o momento dela, mas ela trabalhou até o último instante da vida dela. Ela morreu trabalhando pelas crianças que ela tanto amava. Crianças de todo tipo, ela não tinha distinção nenhuma, todos os tipos de criança, índias, negras, brancas, Crianças. todos os tipos de crianças. Ela era uma pessoa incrível. E quando ela morreu, na época que ela morreu, ela coordenava 155 mil voluntários em mais de 31 mil comunidades no Brasil. Hoje, a Pastoral da Criança, depois de 30 anos de trabalho, acompanha mais de 1 milhão de crianças abaixo de 6 anos de idade, para evitar que essas crianças morram de desnutrição e de diarreia. Acompanha 60 mil gestantes, 860 mil famílias espalhadas pelo Brasil, famílias pobres, em mais de 3.665 municípios. Só para você ter ideia do que é isso, a gente está aqui em Pernambuco. Pernambuco tem 187 municípios, Pernambuco todo. O trabalho da pastoral é feito em mais de 3.665 municípios. Olha o quanto isso é grande, gigantesco. E tem conta com mais de 175 mil voluntários. Então, essa mulher foi a responsável por tudo isso. É graças a ela que essas pessoas vivem, é graças a elas que essas pessoas puderam crescer, hoje são adultas, essas crianças que ela atendeu na época. Muitas delas se tornaram também voluntárias, as famílias foram beneficiadas. Uma mulher maravilhosa, uma mulher fantástica que, como eu disse lá no começo, eu não entendo por que não se fala dessa mulher de forma consistente nas escolas, para que as crianças saibam que existe uma mulher dessa, uma brasileira, que se inspirem, que olhem para esse exemplo e, poxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer, talvez não na área dela, em outra área, mas eu quero fazer o bem, eu quero ajudar. Olha, quanta gente tem tentando fazer o bem no mundo, e a gente desconsidera essas pessoas para prestar atenção nas pessoas que fazem o mal. Olhe para as pessoas que fazem o bem. Uma vez o Papa Francisco falou uma frase dessa, ele disse assim: olha, tem tanta gente fazendo o bem quanto tem gente fazendo o mal. Por que a gente só presta atenção para o mal? Preste atenção para o bem, chama atenção para o bem também. Esse trabalho da Pastoral da Criança, ela iniciou inspirada numa passagem bíblica, naquela do Cristo multiplicando os pães e os peixes. Então ela tinha essa ideia assim: eu posso ajudar as pessoas a multiplicar os pães e os peixes. E aí, para encerrar, uma frase que eu queria deixar dela, algumas das frases que ela falou, mas uma mais específica, quando ela vai dizer assim: a paz é uma conquista coletiva. Tem lugar quando encorajamos as pessoas, quando promovemos valores culturais e éticos, as atitudes e práticas de busca do bem comum que aprendemos com o nosso Mestre Jesus, que disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então terminamos por hoje essa live tão emocionante, que vocês possam levar no coração um pouquinho dessa grande heroína. E que outras heroínas, nós temos grandes heroínas e grandes heróis, que elas continuem aí surgindo, né? Que vocês possam estar se inspirando nessa mulher. Um beijo grande. Bom sábado para todos.